Essa a partir de um filme que eu assisti em preto e branco. Na época que saiu chamado Pra quem esperou, o festival chegou. Agora puxar a cadeira e sentar, que vai começar, os filmes vão rolar. filme em preto e branco não falado, ou seja, o filme não falado é aquele que é totalmente mudo. Ele é acompanhado na base de música. Ou seja, a fotografia ela é silenciosa, né? É uma imagem que não tem um som, é uma imagem única. Uma imagem Imaginária, né? Uma imagem que faz a gente imaginar, é uma imagem imaginária. Vai Exatamente. acontecer. Você fica pensando, aquele tempo que eu peguei aquela fotografia, sei lá, de quando eu era pequena ou quando eu era pequeno, estava do lado do Lago São Francisco, você fica tipo imaginando, você fala, nossa, fotografia faz a gente viajar. Porém, a gente não vai viajar muito lá atrás, a gente vai ficar fazendo um... Quanto? Vocês prestaram atenção numa coisa aqui que tem nessa imagem? A evolução das câmeras. Quanto menor o equipamento, menor fica o sensor. Isso aqui é um sensor. Ela está diminuindo. Ó, celular, sensor pequeno. Câmera grande, sensor grande. Então, cada vez mais a gente está caminhando para uma experiência que as coisas estão ficando mais compactas, né? menor. Mas isso não significa que você tem menos entrega de qualidade. Porém, tem pessoas que preferem trabalhar com um sensor maior. Vocês imaginam por quê, né? Tá vendo aquele banner? Se a gente faz uma imagem daquele banner com uma câmera pequenininha, o que acontece quando a gente estica? Perde a qualidade. Exatamente. Só para vocês entenderem que qualidade nem sempre é interferida pelo tamanho do dispositivo. Porém, na prática, precisa ter um grande sensor, uma grande câmera, enfim, para você poder fazer impressões de boas qualidades. Isso serve para camiseta, para tua caneca. A cortina, vamos fechar a cortina. Nesse caso, o que é essa imagem? Aqui dá para ver que é um bebê, óbvio, né? E essa grandona aí no muro é o cabo, né? Parece uma pessoa que Não é uma construção, Não, a construção é, mas tem uma pessoa ali. Opa! Né? Ele vai pro lado do fantasma. É, do lado do fantasma ali, ó. Tá Mas parecendo- porque né? a borrada geralmente gera essa curiosidade nossa. Né? Isso é uma fachada de uma construção, exatamente. É. Esse espaço é a vista do ateliê, ou seja, a vista da casa de trabalho do artista francês, que fez essa imagem em 1816. E aqui, ó, a gente tem, desde a primeira imagem criada pela pessoa, né, que trabalhou, a gente tem 207 anos de história de fotografia. Porém, 141, somente 141 de 56 para 16, ou seja, 56.956. Então, você vê que a história, a diferença é pouca, né? Em termos de qualidade de imagem. Porém, é muito diferente. Assim, tanto na questão dessas tecnologias quanto outras, teve uma época que teve um salto muito rápido em comparação com o tempo, né? Sim. De um tempo para cá, as coisas evoluíram de uma forma muito mais rápida. Principalmente quando a gente fala dos anos 2000, que ele está dizendo, né? Que depois dos anos 2000, vocês imaginam que... tudo foi muito rápido. Como se tivesse chegado algo e dizer, olha, agora é assim. Aí que entra a questão dos smartphones, né? Ele democratizou o acesso às imagens. Ó, essa imagem aqui, ela não é uma imagem democrática, ou seja, quem criava isso eram pessoas que tinham conhecimento específico, ou seja, cientista, experimentadores, ou seja, essa imagem aqui, ela não é uma imagem de uma pessoa, mas não é uma imagem fácil de lidar. Para você estudar e para você trabalhar com fotografia nessa época, você tinha que ter um poder aquisitivo muito grande. Muito Por quê? grande, sim. Porque os equipamentos são... Eu vou te mostrar Era um vídeo. caro. Exatamente. Já aqui, em 1957, a coisa começa a mudar. A fotografia fica mais palpável. Ou seja, a imagem ela já está mais fácil da gente conseguir tocar, de conseguir chegar perto dela.
E isso daqui é a primeira imagem digitalizada dentro do âmbito da fotografia. Ou seja, ela está quase já disponível num disquete de computador. Aqui, ó, alguém já ouviu falar no disquete? Eu tenho dois, Eu já usei. As placas geralmente são vidros, são colocados dentro da imagem para poder o vidro faz parte do processo de captura. E a imagem que você quer registrar, ela vem de fora para dentro. Ou seja, a imagem vem aqui. Eu vou mostrar mais para vocês. Esse material vai ficar disponível, tá? Dentro do WhatsApp de vocês. Olha lá, tá vendo o espelho que eu comentei? Não, na frente. Isso. A letra B significa o que a gente chama de hoje, falando hoje, na nomenclatura do antigo também, né? É uma forma de Se comunicação. expressar, né? Isso. Bom, câmera analógica. Olha lá. Só que aqui já é o seguinte, aqui já é filmagem. Ó, tá vendo como muda? É, olha lá, vamos na alavanca. Ou seja, esse movimento da mão é muito importante, porque ó, enquanto o cara lá tava só fotografando como? Tirando o tampão da lente que o Donizete estava usando, ele tira e coloca de novo. Isso, só dele fazer esse movimento, ele já está capturando. Ó, ele está gravando. Tudo isso aqui é ó, uma foto, 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos. Por quê? Quando ele estica o negativo, todas as fotos que ele tirou, elas vão estar uma do lado da outra, dando a ideia de movimento. É uma das primeiras imagens feitas em movimento. Assim, feitas e comercializadas, né? Porque dizem que se filmou muita coisa antes. Que pra época era, que Sim. explodia. É. Então, isso daí, o que acontece? Esse pó, É. na verdade, é porque a lâmpada que ele está usando, ela estourou. Hoje, quando você liga aquela luz, é um botão que liga e desliga, é fácil. Só que antigamente não dava para ligar e desligar. Não dava. Para fazer a claridão, para você poder enxergar no escuro, eles perdiam as lâmpadas. Ou seja, tinha que usar uma lâmpada por vez. Ou seja, o cara andava com uma sacola de lâmpada nas costas, colocava na câmera, aí ele precisava da luz, ele queimava a lâmpada. Aí saía aquele pó. Lembra do sensor que eu falei? Que o sensor maior, quanto maior. Olha o sensor aqui, ó. Esse dispositivo, esse sensor, ele é responsável por gravar e capturar a imagem que a pessoa está querendo. Olha lá como é que ele faz isso. A imagem entra, e cada ponto desse azul e verde chama pixel. Isso. Olha lá, a imagem como que ela é? Ela é gravada. Ou seja, o sensor ele é muito grande na câmera analógica. Por quê? Porque ela não funciona de forma eletrônica. Ela funciona pela manivela. A energia ela é posicionada através do movimento. Olha lá como é que é. Olha o negativo. Fotossensível, fotocélula. São cristais que se modificam através do que a pessoa está capturando. Não, é a mesma coisa. Neste momento, nessa primeira aula de fotografia, e a gente passa a falar de câmera agora. Vocês vão perceber que eu vou ficar transitando entre fotografia e câmera. Porque a ideia é que na primeira aula a gente passe rapidamente os conceitos de fotografia. Para a segunda aula a gente colocar a mão na prática mesmo e falar sobre câmeras e os dispositivos. A questão de exposição, como que você quer que essa imagem fique exposta? Escuro ou claro? Escuro, você não enxerga nada. Imagem escura não tem qualidade. Por quê? Porque a imagem está escura, você não enxerga o que está acontecendo na imagem. Para melhorar isso, a gente fala de exposição, ou seja, de ISO. Depois eu explico com mais calma o que é cada coisa. Então a gente precisa saber algumas questões para poder... É o controle da imagem, né? Hoje você consegue controlar a imagem. Então aqui, se você tem uma balança que por um lado ela está pesando muito para cá, você tem que compensar do outro. Esse é o exercício de compensação, né? Ou uma régua. De um lado você tem muita informação, do outro também você precisa controlar. Então é isso, ó. Vamos ver aqui um vídeo sobre como é que funciona isso. Vou pegar. Achei. Assim, ó.
lembrem disso. Estamos falando de diafragma. A câmera ela tem muitos e muitos equipamentos eletrônicos, mas o principal que a gente usa numa câmera profissional ou semiprofissional é diafragma, obturador, e a questão da obturador é isso aqui, ó, deixa eu ver. Aqui ela está piscando no número -3. Significa que o -3 está dizendo, pô, você está com uma imagem muito escura. Tá tudo preto, tá vendo? É que tá sem lente, né? Porque se a gente põe uma lente, eu vou pôr agora e vocês vão ver. Deixa eu passar pro lado de cá. Ou seja, cada câmera precisa que ela vai montando aos poucos. A gente chama de corpo. Uma câmera sem a lente é só um corpo, ou seja, um corpo sem a lente. Quando a gente põe a lente, aí a gente tem o quê? Uma câmera. Corpo com alma, corpo visual. Vou te mostrar aqui. Ó, para se colocar uma lente, geralmente a empresa coloca um ponto vermelho, tá vendo aqui, ó? Esse ponto vermelho, ele se conecta a esse ponto vermelho. Por quê? Porque, ó, você não consegue conectar a lente se tiver de ponta cabeça, ela precisa... Porque, ó, tem mecanismos... Bem centrada, né? Isso, exatamente. Então, tem tudo seu... Ó, o barulho que fez, ó. É, o encaixe, né? Ó, esse barulho é muito importante, porque se não faz esse barulho, a câmera pode cair, pode quebrar. Então vamos voltar. Ó, eu tenho duas formas de ver o fotômetro. Fotômetro não, a régua, né? Por aqui. Ó. Aí eu vou, tá vendo que eu tô... Olha lá. Ó, o que acontece? Dá pra ver aqui, tá vendo? Ó, muita luz. Lembra que eu falei, eu não quero luz nenhuma. Ou seja, Tá forte, ó. dizem, a empresa fala que para você fazer uma boa foto tem que estar sempre no centro. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, esse é o conceito de uma boa exposição da imagem. Então, como eu disse, aqui você pode fotografar, você pode filmar, você pode fazer uma paisagem. Uma outra tecnologia. O que acontece? Há alguns anos atrás, quando lançaram essa câmera, é uma câmera que ela te dá mais recursos, conexões através da parte de baixo. Entendeu? Parte de baixo você conecta o cabo, que vai até o microfone da pessoa. Porque você pode querer não gravar por aqui. Você pode querer gravar pelo microfone do Silvio Santos, pela mão lá que fica conectada. Então, vem até aqui, ó. Esse é o gravador externo, que é a base de pilha. Ou seja, você pode focar e desfocar o assunto que você quer fotografar. Porém, eu posso fazer duas coisas agora. Além de focar, eu quero me aproximar. Ou seja, eu quero chegar até aquela pessoa. Já essa tem dois anéis, ó. Foco é que tá travado aqui por conta do... Deixa eu ver. Ó, foco e aproximação, entendeu? Além de eu focar o meu assunto, eu consigo chegar mais perto da pessoa, através do anel de foco. Pra quem esperou, o festival chegou. Agora é puxar a cadeira e sentar, que vai começar, os filmes vão rolar.